Aleluia. Que maravilha. Queridos, então vamos em frente. Vamos orar, orem comigo. A live está ok, Gabriel? Está ok. Querido Deus e eterno Pai. Oh glória. Calabachara. Anamacacera achara. Deus, vamos falar a Tua palavra. A Tua presença nos constrange, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja. Usa a minha vida, Senhor, para falar com o Teu povo. Toca minha mente, meu coração, minhas cordas vocais. Que a Tua palavra possa ser mais uma vez o centro dessa reunião. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma primazia. Assim nós te pedimos hoje e sempre. Que todos digam amém. Queridos, pegue sua Bíblia, deixe ela na sua mão aberta. Você tem aparelho de celular? Põe no silencioso, por favor. Se você precisa falar com alguém, só põe no silencioso. Se não, põe no modo avião ou desligue. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, como falamos outrora, alguns minutos atrás, hoje nós vamos estar dando início à série de mensagens sobre a família. Então serão 4 meses falando sobre esse tema, sobre essa temática. E a gente vai começar falando sobre a importância da família. A grande mídia, principalmente internet, TV aberta, elas tentam camuflar o que seria uma família. Eu ia trazer algumas imagens, acabou que eu nem trouxe, sobre supostas famílias ou casais que têm aparecido, né? Homem com homem, mulher com mulher. E só que biblicamente falando, o pastor, teólogo Luciano Subirá escreveu uma obra muito grande sobre família, uma obra de quase 400 páginas, e nós vamos fazer basicamente resumindo, vamos fazer seguindo os passos dessa literatura, desse livro, essa série de conferências. Ele vai dizer que ele não se importa, ele cita o Dr. Hernandes Dias Lopes no prefácio do livro, e ele vai dizer que ele não se importa com que a sociedade, com que a mídia fala e diz o que é uma família, mas sim com os preceitos que a Bíblia ensina. E a gente vai observar que em tempos como esses, tempos contemporâneos como o nosso, o que é absoluto, a Bíblia se tornou relativo. Ou seja, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. E nós sabemos muito bem que a cultura, o local, o ambiente, tudo isso vai influenciar nos nossos valores, naquilo que nós acreditamos, na nossa crença e por aí vai. Mas biblicamente falando, pastor Narciso, o que é que Deus pensa em termos de família? Preste atenção. Quando se fala de salvação, repita comigo, diga salvação. Quando se fala de salvação, escute, fé, escolhas, juízo vindouro, são coisas individuais. Eu preciso ter fé, eu preciso lutar nesse sentido, né? Está pago, mas eu preciso fazer alguma coisa para desenvolver a minha salvação. O juízo, ele é individual. Só que, contudo, quando Deus fala de família, no que se diz respeito biblicamente a propósito, a responsabilidade é para uma família. E vamos ver base bíblica para isso. Nós vamos pegar 2 exemplos aqui, que é o exemplo de Abraão e o exemplo de Noé. E a gente vai observar que a chamada foi individual. Deus chamou Abraão individualmente. Deus chamou também Noé individualmente. Só que o propósito de Deus para Abraão era para a sua família. O propósito de Deus para Noé era para a sua família. O propósito de Deus para você, esse povo inteligente, é para a sua família também. Quando você observa Deus salvando Raabe, Josué capítulo de número 2, você vai observar que Deus ele chama Raabe
e faz uma promessa que Deus viria, e Raabe diz assim: olha, eu sei que vocês vão vir aqui em Jericó e vão tomar tudo. Está todo mundo com medo, ninguém entra e ninguém sai. Vocês destruíram Og, rei de Bazã, vocês destruíram Seom, rei dos amorreus. Todos os cananitas ou cananeus estão com medo. Ele disse: entra na tua casa e fecha a porta. Tu, tua família, teus filhos, todo mundo que tiver da tua parentela. A bênção foi para Raabe, mas o propósito foi para a sua família. Então o propósito de Deus é para, diga assim comigo, o propósito de Deus não é só para mim. O propósito de Deus é para minha família. Mas pastor Narciso, tem filho que está no mundo, tem marido que não é crente, tem mulher que não quer Jesus. Deus vai alcançar. Porque o propósito é para a sua família. Amém? Só que preste atenção. Coloque para mim Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Eu quero que você leia comigo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Ora, disse o Senhor a Abraão, ainda era Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande, e te abençoarei, e te engrandecerei, e se tu uma, engrandecerei o teu nome, e se tu uma bênção. Agora olha o versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Preste atenção, o Deus chama Abraão, propósito individual, o propósito alcança a família de Abraão, só que através da família de Abraão, todas as famílias da terra receberão também uma bênção, uma herança de bênção do Senhor. Da mesma forma acontece com Noé. Olha só, Gênesis capítulo de número 6, versículo 17 e versículo de número 18. Versículo 17. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos... Tudo que há na terra perecerá. Agora preste atenção. Contigo, Noé, porém estabelecerei a minha aliança, individual. Só que o chamado foi para Noé, só que o propósito foi para a sua... Vai entrar na arca, Noé. Tu, teus filhos, tu não está entendendo. A arca que é salvação. Vai entrar na arca. Tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres dos teus filhos, porque Deus tem propósito com as nossas famílias. Preste atenção. Quando Deus chama você, é interessante. Se você for olhar na Bíblia, e até mesmo dentro da nossa vida, parece que Deus sempre escolhe o pior para fazer o melhor acontecer. Dos filhos de Abraão, ele escolhe quem? Jacó. Jacó era o pior que tinha ali. Quando você vai olhar, Paulo não era coisa boa. Quem era você? Quem era eu? Deus sempre escolhe um pior para fazer com que o propósito dentro da família de alguém possa acontecer. Agora, o propósito para a família, mas tem responsabilidade. Agora, preste atenção. Eu não posso usar esse texto bíblico e dizer, se Deus me chamou individualmente, mas o propósito alcança a minha família, alguém pode sair daqui pensando o seguinte: não, eu estou bloqueado, eu vou continuar fazendo aqui as coisas erradas porque Deus tem propósito com a minha família. Só que tem uma passagem bíblica aqui que vai mostrar que a responsabilidade, mesmo estando dentro do propósito, é individual. Me mostra, pastor. Coloca Gênesis capítulo 19. Aqui é Ló. Gênesis capítulo 19, versículo de número 12, versículo 13. Olha o que diz o texto. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tem na cidade, fazem sair deste lugar. Deixa lá, por favor. Deixa isso. Presta atenção para mim aqui. Deus veio, Ló, Pedro na sua segunda carta vai dizer que Ló era o justo. Ele não chama a mulher de Ló de justo, nem os filhos, nem o genro, nem as noras. O justo no texto é Ló. O chamado individual é para Ló. O propósito é para a sua família. Só que preste atenção. Os filhos não quiseram. As filhas embebedaram ele e nasceram moabitas e amonitas. A mulher virou estátua de sal. Por quê? Porque o propósito é para a família, mas a responsabilidade é individual. Quantas vezes os nossos pais de sangue, oraram, falaram, disseram, brigaram, oraram, intercederam, e muitas das vezes nós usamos as palavras, e não servem de nada. Esse texto está mostrando aqui que o justo é Ló. Mas só que, olha o que Pedro vai dizer, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por favor, 2 de Pedro, texto bíblico, capítulo 2, versículo 6. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo posto como exemplo quantos venham a viver impiamente. E livrou quem? Quem? O justo Ló.
afligindo pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Pode colocar o próximo. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas. Irmão, aqui para nós paraenses, a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade. Pergunte por quê. Você vai bem aqui, tem Santa Maria. Você vai bem na frente, tem São Miguel. Você vai mais na frente, tem Santa Terezinha. Você vai para cá, tem outro santo. Ou seja, o Pará, o Brasil é um país católico. O país mais católico do mundo. E as nossas raízes vieram da onde? Do catolicismo. Nossos pais, por exemplo, é difícil que um avô ou um bisavô de vocês não seja católico. Por exemplo, meu avô paterno é católico. Morreu católico, viu? Então o catolicismo, de alguma maneira, ele vai influenciar. E é muito comum a gente escutar pessoas mais antigas, 60, 70 anos, quando você senta com elas, eles vão falar uma frase-chave. Pergunte qual? Não, eu nasci nessa e eu vou morrer nessa. Tu não vai não, irmão, porque aonde a graça chega, ela quebra o jugo desigual. Aleluia. E houve algo fantástico na história. Por exemplo, existe um pastor muito famoso chamado David Poyong-chun. Pastor David Poyong-chun, ele é pastor da maior igreja Assembleia de Deus do mundo. Essa igreja fica na Coreia do Sul. Agora os coreanos estão famosos com dorama. Quem já assistiu dorama aí? Levante a mão. Todo mundo assistiu, bora. Levanta a mão, irmão. Quem assistiu dorama? Isso, você já assistiu dorama. As séries dos coreanos. Não é bacana, não é bacana? Ao invés de você assistir dorama, conheça a história do pastor David Poyong-chun. Você vai ficar deslumbrado. Olhe para mim. Porque quando o pastor David Poyong-chun assumiu a Coreia, o país era 99% budista e 1% cristão. Antes dele morrer, o país era 99% cristão e 1% budista. Pergunte por quê? Porque onde o evangelho chega, ele transforma. Preste atenção, da mesma forma que Deus achou Abraão, da mesma forma que Deus achou Noé, não vou melhorar, da mesma forma que Deus achou a família de Abraão, da mesma forma que Deus achou a família de Noé, da mesma forma que Deus achou a família de Raabe, Deus achou a tua família. Deus achou a tua casa. Escute, Caim veio como um filho iníquo, porque Abel, o bom, aquele que Deus aceitou o sacrifício, morreu. Então em Caim tinha tudo para progredir com uma descendência mal. Nirode, que vai construir a Torre de Babel lá na frente, é descendente de Caim. Só que Deus fala assim, o seguinte, diga assim comigo, e nasceu 7. Não fale mais bonito, diga, e nasceu 7. Olha o que o autor Moisés diz, e quando 7 nasceu, e começou a se invocar o nome do Senhor. A ordem era assim, ó, levante a mão direita que você vai entender. A ordem era assim, ó, teu bisavô católico, teu avô católico, teu pai católico. Aí quando chegou em você, papai falou, ele não. Oh, glória. Levante a sua mão se essa graça te alcançou. Levante e diga assim, a minha casa. Diga, eu e a minha casa serviremos ao... Oh, glória. Oh, glória. Escute só. Quando nós olhamos no Novo Testamento, peguei exemplos do Antigo. Quando nós olhamos no Novo Testamento, Atos capítulo 11, versículo de número 13 e 14, a mesma ação salvadora, individual e propósito familiar, alcança Cornélio. Olha, e ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, que lhe dissera, envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome, o qual te dirá palavras mediante. Olha que Pedro falou, as quais serás salvo, Cornélio, tu e toda a tua, levante a mão direita, assim diz o Senhor. Começa a pensar agora naquele parente que mais dá trabalho, vai, começa a pensar. Começa, fecha os teus olhos, olha com os olhos espirituais. E começa a pensar agora naquele parente, naquele amigo, naquele irmão de sangue, no pai, na mãe que mais dá trabalho. E a palavra de Deus é, ó, será salvo tu e toda a tua casa. É uma promessa. É uma promessa porque Deus tem compromisso. Olha Atos capítulo 16, versículo 31. Quando Paulo olha para o carcereiro, ele falou, não te preocupa, carcereiro. Está aqui, ó. Atos 16, 31. Respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Diga assim comigo, meu Deus
Ele se importa com a minha família. Amém? A família não foi criada pela ONU. A família não foi criada por Biden. A família não foi criada por Putin. A família não foi criada pelo presidente francês. A família não foi criada pelo Lula. A família é uma instituição criada pelo próprio... Ei! Sabe o que é lindo? Preste atenção. Quando você pega uma família nuclear, como é chamada, uma família heterossexual, um homem, uma mulher, na verdade só existe família heterossexual. Bora falar enquanto não vão prender. Se prender, a gente fala dentro do presídio. Amém? Mas é um homem, repita comigo, é um homem, é uma mulher, que na união estável, fala que na união estável, abençoada por Deus e pelos homens, vão gerar sementes que são flechas na mão de Deus. E essas sementes não são nossas, são heranças. Talvez alguém disse, levante a mão, que o teu filho é bandido, que ele é pilantra, que não vai dar certo, que vai virar bandido. A Bíblia está dizendo, ele é do Senhor, ele é herança do Senhor. Ele é flecha na mão do Senhor, Deus se importa com ele. A salvação é individual, mas o propósito é família. Escute. Olha que coisa linda isso aqui. Deus abençoa pessoas e também abençoa a família. Quer ver? Olha só, José está lá no Egito. Coloca Gênesis 39:5. Olha esse texto lindo. Casa de Potifar. José foi levado ao Egito. E desde que o fizeram mordomo na sua casa, sobre tudo que tinha, abençoou a casa do egípcio. Por amor de Deus abençoou Potifar por causa de José. Sifra e Puá. Êxodo 1:21. As duas parteiras do Egito. Olha o que vai dizer o texto. Deus vai abençoar as famílias delas. São estes os estatutos. Êxodo 2:11, ou melhor, 1:21. 1:21. São estes os nomes do... E porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu famílias. Outro e último texto, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Levaram a arca da aliança para a casa de Obed-edom. E o texto diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Deus é especialista em abençoar pessoas. E quando Ele abençoa pessoas, olha para o teu irmão aí que eu tenho uma palavra para ele. Olha e fala assim para ele, ora por mim. Porque se Deus me abençoar, a bênção chega na tua vida. Não, ele não creu. Oh, glória. Escuta uma coisa. Há uma desgraça no nosso meio, uma miséria no nosso meio chamada inveja, que nasceu no coração de Lúcifer e vem para o coração daqueles que não nasceram de novo. O irmão está querendo se dar bem, o irmão está querendo crescer, e o irmão está querendo que ele caia, que ele regrida, que ele volte. Não vai dar certo, ele murmura, ele manda um WhatsApp. Meu irmão, seja inteligente. Quando Deus me abençoar, a bênção vai chegar no Nery. Aleluia. Quando Deus abençoar o Nery, ela chega no irmão Arlindo. Quando Deus abençoar a irmã Irá, ela bate na casa do Jonathan. Quando Deus abençoar o Mateus, chega na vida do Taisso. Deus abençoou Potifar por causa de José. Deus abençoou as parteiras porque temeram ao Senhor. Deus abençoou Obed-edom porque ele se preocupou com as coisas de Deus. Oh, glória. Existe uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a família. Aleluia. Você vai orar para Deus abrir a porta para o seu irmão? Há um egoísmo. Uma vez uma irmã me contou, eu fui irmã auxiliadora. A irmã auxiliadora não está aqui, né? A irmã auxiliadora falou que chegou uma entrevista de emprego. Ela estava precisando de uma porta de emprego. E ela precisava muito daquela porta. E uma pessoa chamou ela, e ela tinha 2 empregos. Ela é o Julius. Ela tinha 2 empregos. E a pessoa chegou na frente da entrevista e ela conseguiu a vaga. E ela olhou para aquela pessoa, ela disse que era um pai de família que precisava mais do que ela. Ela disse, meu irmão, fique com a vaga. Só faz isso quem tem um sentimento de Cristo, irmão. Quem é cristão, quem já nasceu de novo, de querer colocar o próximo na frente dele, de querer o melhor para o próximo e depois para ele. Amém ou não amém? Preste atenção, não te preocupa, irmão. Olha que palavra que eu vou te falar. A minha Bíblia diz que o povo de Israel que peregrinou 40 anos naquele deserto era ímpio, eles se desviavam de Deus, eles eram idólatras. Eu te digo uma coisa, dos 40 anos, quantos anos? Qual foi o dia que eles não comeram? Comeram em todos. Qual foi o dia que eles não tomaram água? Tomaram em todos. A sandália crescia de acordo com o pé, a roupa de acordo com o corpo. Agora olha a palavra que eu vou te falar. Se Deus cuida do ímpio,
Povo ruim de dar glória, meu irmão. Se Deus cuida do ímpio, que não conhece Ele, imagine de um crente que obedece os seus estatutos. Levante a sua mão, eu quero liberar uma palavra. Eu não sei se eu prego ou se eu choro, irmão. Eu estou sentindo uma graça aqui. Mas se prepare para viver coisas grandes na sua família. Se prepare em todos os sentidos. Eu não falo só de espiritual. Eu falo de você morar numa boa casa, de você ter um bom carro, de você viver um tempo novo, porque você tem um Deus que se importa com você. Glória. Escute. Mandamentos familiares. Escute isso aqui. Mandamentos familiares. O mesmo Deus que criou a família. Irmão, eu só falo se você dá glória a isso aqui. Olhe para mim. O mesmo Deus que criou a família, Ele decidiu proteger ela. Como assim, pastor? Presta atenção. Dando à humanidade, olha só o cuidado que Deus tem com a sua família. O Deus que criou é o Deus que quer proteger. Como foi que Ele fez isso? Nos 10 mandamentos, os 3 primeiros são ligados à família. Repita comigo, honra o teu pai e tua mãe. Não, todos. Honra o teu pai e tua mãe. Não adulterarás. E não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses 3 mandamentos estão totalmente ligados. E se eu obedeço isso, eu sou abençoado e preservado. Amém ou não amém? Você conhece alguém que honra pai e mãe? Outra coisa, olha o contrário. A Bíblia diz na carta aos Filipenses e na carta aos Colossenses que filho que não honra pai e mãe, os dias deles são contados na face da terra. Por exemplo, você já viu algum ladrão no presídio de 50, 60 anos? Não, ou ele morre cedo ou ele vai preso. Porque quem não honra pai e mãe, ensinamento de pai e mãe, tem os dias abreviados na face da terra. Quando você pegar uma pessoa que viveu 100 anos, 80 anos, 90 anos, dificilmente essa pessoa não honrou seus pais enquanto eles viveram. Porque isso é o primeiro mandamento com promessa. Agora escute, preste atenção nisso aqui. Um ponto a se observar. Conduta dos filhos para com os pais. Cadê os pais? Cadê os pais? Levante a mão, os pais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tá fácil criar filho hoje? Sim ou não? Agora preste atenção. A responsabilidade de criar o teu filho, teu tesouro. Porque tem pai, meu irmão, que estraga a criança. A responsabilidade de criar os teus filhos, primeiro, não é do Estado e nem do pastor. O Estado e o pastor ajudam. A primeira responsabilidade de criar os filhos é de quem? É dos pais. Educação não tem na escola. Educação se leva de dentro de casa para lá. E uma pessoa que tem educação de dentro de casa, aonde ela chegar, ela vai ser bem sucedida. Aonde ela chegar, ela vai crescer. Aonde ela chegar, ela vai multiplicar, porque ela vai carregar princípios que não podem ser tirados de dentro dela. Agora escute uma coisa aqui. Os filhos, cadê os filhos? Eles devem obediência, eles devem aos pais não só obediência, mas eles devem também honra. Por exemplo, casei. A partir do momento que eu caso, a obediência ela corta. Eu ainda continuo obedecendo, mas eu não sou mais obrigado. Mas a honra ao meu pai eu nunca vou deixar de dar. Quando eu me uno a outra carne, a mulher casou, se uniu ao esposo, ali a obediência dos pais cortou. E a mulher pensa assim, agora eu vou ser livre. Mal ela sabe que ela vai ter que obedecer o marido. Oh, glória. Quando a mulher é prudente. Porque tem mulher que quer mandar no homem. Pode falar que é verdade. O marido pode dar glória a Deus alto. Que ninguém vai condenar vocês aqui. Tem mulher que quer trocar o papel. Quer ver uma coisa? Pegue um lá que a mulher manda. Eu desafio você. Um lar que uma mulher manda, ele é desajustado. Porque Deus deu papel a cada um. Outra coisa, marido. Não pensa você que tu vai conseguir submissão mandando e dizendo que tu paga a conta. Submissão só se consegue quando ama. É só tu dar uma lida em Efésios capítulo de número 5. Porque a igreja ama Cristo voluntariamente, porque Cristo morreu por ela. Sabe por que a igreja ama Cristo? Pergunte por quê. Cristo nunca ofendeu ela. Cristo nunca brigou com ela. Cristo nunca maltratou ela.
Aí tem cara bruto. A glória, mulherada, vai, cresce agora. Aí tem cara bruto, meu irmão, que quer mandar na mulher, que quer obrigar, que quer falar isso, que quer dizer eu pago a conta. O machismo dele é pior do que ele, meu irmão. E ele de noite ainda quer carinho, de noite ainda quer sexo. Não vai ter, irmão. Vai ter greve. A mulher vai inventar uma oração, ela não está nem orando, é mentira, porque ela não quer. Ela vai falar que ela está em consagração, é mentira, porque ela não quer, porque o papel está invertido. Dr. Martin Lloyd Jones, escrevendo no livro Batismo com o Espírito Santo, disse que uma certa vez, ele visitou uma casa de um casal na Inglaterra. Quando ele entrou na casa, ele viu que a mulher era uma mulher muito perspicaz, inteligente, e que o marido era um patetão. Ele olhou que a mulher dominava. As mulheres são melhores nisso. Você não entende mistério. A mulher tinha um olhar de 360 graus, elas sabiam discernir melhor. Deus deu isso para a mulher. Amém? E ele olhou aquela situação, ele disse assim: Jonathan, quem manda aqui? A mulher olhou para ele e falou assim: é ele, o marido. Ele falou assim: quem manda aqui, pastor? É ele. Aí o Lloyd Jones perguntou para ela: quem decidiu isso? Ela disse: eu. Você está entendendo? Sim ou não? Preste atenção aqui. Quer pôr fim à necessidade da obediência e honra. Filhos, olha isso aqui, coloca para mim 1 Timóteo 5,4. Isso aqui é tão sério, irmão. E a gente precisa levar esses preceitos. 1 Timóteo 5,4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com a própria e a recompensar os seus progenitores. Teu pai sofreu. Teu pai não tinha os recursos que tu tem hoje. Trabalhava de sol a sol. Tu te formou. Tu está numa boa faculdade. Tu ganha bem. E sabe o que tu fizeste com teu pai? Vai para lá, velho. Morre para lá. Sabe o que os ricos fazem, irmão Valmir? Ele pega os seus pais e põe nos asilos, para os asilos cuidarem. E vão lá de 3 em 3 meses olhar se o pai está vivo ou não. E a Bíblia ensina: meu pai está ficando velhinho, vou ter que cuidar dele. Meu pai está ficando velhinho, vou ter que honrar quem me cuidou. Vou ter que honrar quem me ensinou. Vou ter que honrar quem me fez formar. Vou ter que honrar aquele que deu suor. Gente, tem pai que às vezes ele deixa de ter. Para o filho, ele disse assim: olha, eu não tive oportunidade de ter, mas o meu filho vai ter. Essa sandália eu não usei, mas o meu filho vai usar. Esse dinheiro eu não tive, mas o meu filho vai ter. O que acontece? A Bíblia está ensinando que eu tenho que ter a honra. Meu pai está ficando velho, eu vou ter que honrar e recompensar aquele que me deu vida, pois isto é aceitável diante de... Agora escute, conduta dos pais para com os filhos. Irmão, uma dica se destaca, Efésios 4:6, lá vai, põe para mim. Pais, pelo amor de Deus, assim diz o Senhor. Você gosta de profecia? Está aqui, ó. Assim diz o Senhor: um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos, está em Efésios 4:6. Paulo está ensinando que nós temos que criar os nossos filhos no temor do Senhor. Olha isso aqui, não tem lógica eu pedi para o meu filho ter princípios que eu não ensinei para ele. Olha para mim aqui, irmão. Sabe o que o pai faz? Vai para a igreja, menino. Ele traz o filho para a igreja e vai beber cachaça. Ele deixa o filho assistindo o culto e vai tomar uma birita. Porque na cabeça dele a igreja vai melhorar o filho dele. Mal ele sabe que biblicamente os princípios têm que ser passados. Por exemplo, pega um garotinho de 9 anos de idade. Você vê um garotinho de 9 anos de idade, se o pai dele é pastor, o que ele vai fazer? Ele vai querer pregar. Ele vai querer ler a Bíblia. Ele vai sentir, porque o filho quer ser o que o pai. Agora pega um filho de 9 anos que o pai é bagulho doido. Tu chega na casa dele e fala: e aí, meu irmão, como é que tá? Por quê? Porque ele é o espelho do pai dele. O palavreado vai ser igual do pai dele. As atitudes vai ser igual. Ele vai tratar a esposa como o pai trata a mãe. Aí o pai quer cobrar um princípio do filho que ele nunca deu para o filho. Como? Tem lógica uma coisa dessa? Você só pode cobrar algo do seu filho que você deu. E os pais estão muito longe. Por quê? Olhe para mim. Porque eles pensam que às vezes o que cobre isso é só a parte financeira. Ou a parte, por exemplo, pais separados. O trauma que fica numa criança é uma coisa impressionante.
O juiz determinou, tu vai ver teu filho de 3 em 3 meses. Durante esses 3 meses, tu vai ter 2 sábados e 1 domingo do mês. Irmão, quando ele vem, ele traz tudo que não presta. Traz pirulito, traz pop, traz Danone, traz chocolate. Vai meter o menino numa diabetes cedo. Compra PlayStation, compra tudo. Está errado. O meu filho é o meu primeiro patrimônio. Sabe qual é o problema? Você vai entender agora, preste atenção. Nós vamos ver texto. Olha esse texto aqui, 1 Timóteo 3, 4, 5, rápido. 1 Timóteo 3, 4, 5. Você vai já entender o que eu estou falando dos filhos. Procure alguém, um obreiro, Timóteo, que governe bem a sua própria, criando os filhos, meu Deus, sob disciplina. Deixa eu te perguntar uma coisa, pai. Teus filhos conhecem o Deus que tu conheces? Sabe por que teu filho está no mundo? Culpa sua. Ah, pastor, essa palavra rasgou meu coração. Mas é a verdade. Porque se você tivesse gastado mais tempo, porque se você tivesse enxertado mais temor, porque se você tivesse gastado mais tempo lendo a Bíblia com ele, ensinando preceitos bíblicos, se você tivesse gastado mais tempo colocando disciplina, dizendo não, ele não estaria no mundo. Porque a minha Bíblia não mente, ela é inspirada. E ela diz que se a criança for criada no temor do Senhor, quando ela crescer, ela não vai se desviar. Por que se desviou? Porque não tem temor dentro dela. Escute, temor do Senhor não vem com judô. Temor do Senhor não vem com natação. Temor do Senhor não vem com balé. Temor do Senhor não ensina no Aslan. Teu filho pode fazer todos esses cursos. Ele pode estar preparado para a sociedade. A questão é, ele está preparado para a vida espiritual? Os nossos filhos precisam ter disciplina. Eles precisam conhecer quem é o Deus que nós conhecemos. Outra coisa, preste atenção. Muitos pais estão desautorizados biblicamente a exercerem suas funções eclesiásticas. Você já pensou, irmão? Eu tenho a Sara e a Isabela. A Sara está entrando numa fase que só Jesus, irmão. Ela já quer namorar. Me ajude em oração. Eu falo, já quer namorar assim, na questão que ela já está começando a se interessar. Graças a Deus que é por homem. Dá uma glória a Deus aí. Isso que agora a mulher quer namorar com mulher. Está uma desgraça agora, meu irmão, que é só o sangue de Jesus. Menino quer namorar com menino e menina quer namorar com menina. E a mídia diz que é normal. Normal na casa do Satanás. Na casa do Senhor é mulher com homem e homem com mulher. Já pensou? A Sara está crescendo. E eu estou vendo a Sara crescer. E eu não admoesto a Sara. Eu não disciplino a Sara. Eu não ponho temor na Sara. E eu estou aqui na igreja dando lição de moral para o teu filho. Que poder tem uma palavra dessa? Nenhuma. Paulo está dizendo, olha, se ele quer trabalhar na casa do Senhor, primeiro ele tem que governar o quê? A casa dele. Tem gente que é bom para tudo. Para dar um conselho para o outro, ele é campeão. Para dar um conselho para o outro, ele é top. Mas dentro da casa ele não sabe dialogar com o filho. Escute, estamos terminando. A família em nossa escala de valores. Para encerrar essa primeira noite. Não falte, pelo amor de Deus, terça-feira. A escala de valores de muitos cristãos está invertida. Alguns vivem de modo desordenado porque desconhecem o que as Escrituras ensinam a respeito de determinado assunto. E outros, mesmo sabendo mentalmente, não conseguem manter aquilo que eles sabem em prática. Por quê? Vamos conhecer biblicamente os valores de Deus, do ponto de vista de Deus. Primeiro, são só 3. Primeiro lugar, Deus. Escuta, olha para mim. Enquanto Deus não for prioridade na tua vida, a tua casa vai ser desajustada. Escute isso, absolutamente nada deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida, a não ser o Senhor precisa estar acima de tudo mas a gente olha e a gente não vê isso. O primeiro lugar na vida de muitos é o trabalho. Primeiro lugar na vida de muitos são os hobbies pessoais. Primeiro lugar na vida de muitos são minhas coisas pessoais. Valores desajustados causam consequências grandes. Por exemplo, você sabia que tem pais que não estão aqui no culto agora com a sua família porque estão na rua correndo atrás de dinheiro? Está vendo como eu faço?
quando eu pego os valores que não podem ser mudados e mudo, eu vou para a rua. Ah, mas pastor, primeiro é a família. Não, primeiro é Deus. Depois é a família. Depois é a igreja. Mas ele está correndo atrás de dinheiro para a família dele. Se ele estivesse buscando a Deus como prioridade, eu te garanto que Deus estaria cuidando em todos os sentidos. Aí, o fato dele ir lá, buscar o alimento para casa, a vida espiritual declina. Porque é aqui que ele recebe o alimento. Porque ele não tem tempo para ler, para orar em casa, porque ele trabalha há muito tempo. Segundo ponto, diga comigo assim, família. Não é igreja não, é a Muitos alegam estar fazendo a vontade de Deus e abandonam suas famílias. Deus jamais, o Deus da Bíblia, jamais pediria para você abandonar a sua família. Primeiro é a Deus, repita, Deus. Depois é a minha. Tem gente que fala assim, Deus, eu vou fazer a obra do Senhor. Aí escuta, irmão. As irmãs, cadê as irmãs? Levanta a mão aí, irmã. Aí ela sai da casa dela 8 da manhã, porque ela vai numa consagração. Tá, olha aí como é o sistema. Vamos lá na consagração com as irmãs do fogo, bora, lá revela tudo, bora, vamos pisar na cabeça da serpente, bora. Ela saiu 8. Ela tem 4 crianças em casa, porque brasileiro gosta de fazer filho mesmo. Aí ela tem 4 crianças em casa. Ela saiu 8 da manhã, aí dá 9, 10, 11. Quando ela chega, louça espalhada na pia até o tutano. Mas ela estava fazendo a obra. Ela estava pisando na cabeça da serpente. Oh, Jesus. Vai lá em Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31 trabalhava de madrugada para fazer a obra de manhã. Ela ia de manhã, trabalhava de madrugada, fazia de manhã, voltava, trabalhava, fazia meio-dia, voltava, trabalhava, fazia de novo. Porque primeiro era a casa dela. Quando ela olhava para dentro da casa e via que o marido estava vestido bem, da glória, pelo amor de Deus. Que os filhos estavam cuidados, que as crianças estavam limpas, e haja filho de crente, tudo remelento. Barriga do menino está só verme, não leva no hospital, uma barriga enorme, unha toda suja, menino só curuba. Eu teria vergonha. Você é crente, você serve um Deus poderoso. Outra coisa, lá vem um obreiro. Pode falar, mulherada, que é verdade mesmo. Homem não gosta muito de se arrumar. É da natureza, da genética do homem isso. Aí o camarada vem para o culto, olha para mim, ainda não acabou. Quando ele chega aqui no culto, a gravata dele está para cá, para esse lado, assim, A calça de uma cor, a camisa de uma cor, o sapato de uma cor, a gravata está virada para cá para o lado. Automaticamente, quando ele entra, crente nem gosta de falar do outro. Aí o obreiro pega, tua gravata direito, soldado? Tá direito. Quando ele passa, ele cutuca assim. A irmã cutuca e fala assim: olha a gravata do varão como está ali. Sabe quem é que eles estão matando? A mulher. Irmã Sandra está bem ali, Quando ela sai, ela faz um check-up. A glória aí, irmã Sandra. Ela fala: bora ver, meu filho. Vira. Irmão, ela está cuidando de mim, que sou patrimônio dela, e ela é meu patrimônio. A gente aprende a conviver, porque tem gente que pensa, não, se tem marido que é tão ruim, que ele pensa, não, tem comida aí, tem. Tudo top. A comida só é um ponto. O teu filho vai precisar de afeto, o teu filho vai precisar de conversa, o teu filho vai precisar de um emocional forte, o teu filho vai precisar de vida espiritual forte. Tu já viu quanto tempo vai precisar para te gastar, para te ter um filho forte? E outra coisa, irmão, olhe para mim aqui. Deus guarde nossos filhos, porque não está fácil verdadeiramente. A gente corre risco todo dia de perder os nossos filhos. E outra, antigamente o menino, para se perder, tinha que sair para fumar um cigarro de maconha, para cheirar uma cocaína. Agora ele se perde dentro de casa, com isso aqui, Aí a mãe está agoniada, porque vida de dona de casa não é fácil. Mano, as irmãs, eu quero que os homens que estão presentes aqui, os homens, batam uma palma para as irmãs. Não, mais forte, que elas merecem. Existe um texto na carta de Pedro, na primeira carta, olhe para mim aqui, estou te ensinando Bíblia,
que Pedro diz que a mulher tem que fazer tudo e com um sorriso no lábio. Meu Deus do céu. Você ouviu o que eu falei? Ela tem que fazer tudo. Meu irmão, não sei quando você entra na sua casa, mas quando tem pia, criança gritando e comida no fogão, que tu vai falar com a mulher, que tu quer? Aplauda o Rei Jesus. Meu irmão, aí não tem consagração, não tem santidade que dê jeito, porque realmente, aí o marido vai ter que fazer o quê? Presta atenção, você tem duas opções. Você vai ajudar, ou você vai trabalhar para ter um bom salário, para contratar uma funcionária para ajudar a sua esposa dentro de casa, porque a sua esposa não é sua empregada. Irmãos, ela é a sua esposa. Amém ou não amém? Beleza. Terceiro e último. Trabalho. Olha isso aqui, Salmo 128, versículo... Salmo 128, não precisa colocar, o irmão Arlindo leu. Estou terminando, olha aqui para mim. Do suor do teu rosto comerás. É simples. Quem trabalha, no final do mês, tem dinheiro. Quem não trabalha, no final do mês, vive em conflito. Irmão, você sabia que os maiores índices de divórcio no meio cristão não é sexo? Você sabe o que é? Problema financeiro. E outra coisa, para acabar com a gritaria da louça quando você chega em casa, é só você comer fora. Mas para comer fora tem que ter dinheiro. E que tem de gente preguiçoso, vadio. Não, amor, peraí que eu vou ligar para minha mãe aqui para ver se ela não exagerou. A miserável do inferno. Coitado dessa irmã que casou com um miserável desse que pede dinheiro para o pai depois de casado. Não, eu vou ligar aqui para o meu pai que todo mês ele nos ajuda. Do suor do teu rosto comerás. Outra coisa, presta atenção. O camarada quer ganhar um salário, olhe para mim aqui. Ele quer ganhar um salário top. 4, 5 mil. E Deus vai te abençoar. Mas se você estudar. Uma vez o irmão chegou e falou assim: pastor, eu não quero mais trabalhar na área de pintura. Nada contra os pintores. Pintor profissional ganha muito bem. Não estou falando da profissão. Não quero mais trabalhar com pintura, pastor, porque isso, estou cansado. Não quero mais trabalhar com isso. Meu filho, me puxa o seu currículo aí. Você tem um ensino médio? Não. Você tem alguma faculdade? Não. Aí como é que o cara vai ganhar um salário top se ele não tem currículo para isso? Amém ou não amém? Aí eu acho que o pessoal pensa assim: não, vai vir um pregador lá no avivamento e ele vai fazer assim, pá! Oh, meu Deus. Meu irmão, o teu crescimento ele é todo dia. É um curso na internet aqui, é uma formação aqui, é um curso aqui, é um estudo aqui, é um preparamento aqui. Amém ou não amém? 2 Tessalonicenses 3, 10 e 12. Olha aí. Acabou já. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, meu Deus, eu amo esse texto. Se alguém não quer trabalhar, que ele também não coma. Sem trabalho não tem dinheiro. Sem trabalho tem conflitos. Irmão, presta atenção aqui para mim rápido. Principalmente os homens. Você pisou fora de casa, você está gastando dinheiro. Eu estava em Salvaterra domingo agora, fui pregar numa igreja, 3 anos de uma igreja em Salvaterra, a irmã Santa estava comigo. Nós vamos chegando na hora de Salvaterra. É incrível, né? Que a gente quer estar junto com a criança, mas não quer estar ao mesmo tempo. A Isabela, ela é uma bênção, irmão. Aí a gente está chegando, quando eu olho ali, tinha um monte de brinquedo, e eu estava sem dinheiro, irmão. Se eu tivesse com a Isabela, ela ia começar a gritar desde o começo do brinquedo. E a criança não quer saber, ela quer o brinquedo. E quem é que tem que comprar? E o pai compra como? Quando ele... Aí não adianta tu falar: não, pastor, o diabo está me perseguindo. É a preguiça que está te perseguindo. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário.
E ele não tem legalidade para tocar em servos de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro. E o que é então, pastor? Eu tenho que mudar a minha mentalidade de vida, porque Deus tem importância com a minha família. Irmão, eu acho tão lindo, escute aqui, eu acho tão lindo, Deus falando para Israel assim: olha Israel, vocês vão comer isso, vocês não vão comer isso, vocês vão comer nessa medida, vocês não vão, vocês vão poder fazer. Não, ele se preocupava com tudo, e está tudo aqui. A área financeira, a área administrativa, a área conjugal, até de agricultura Deus deu dica. Vocês vão trabalhar na terra 6 anos, ao 7º ano ela vai descansar. Mais 5 anos de descanso, depois ela vai multiplicar e vai dar muito mais. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos de quê então, pastor? Colocar em prática. Último tópico. Pergunto: como está a sua escala de valores? Sua vida está ordenada ou desordenada? Outra coisa, o que fazer para consertar o que está fora do lugar? Olha o que nós vamos fazer para consertar. Fique de pé. E eu quero que todos os casais venham aqui à frente agora. Todos os casais, pegue sua esposa aí. Se tiver os filhos, pode trazer os filhos. Bora, pode vir, isso. Pode vir mais um pouquinho para o pessoal de trás vir. Os que estão querendo uma varoa aí, um varão, até esse ano estou doido para fazer casamento, viu? Estou vendo o pessoal sozinho aí, estou doido para casar, irmão. Só arrumar um varão, se é de Deus, traga que a gente casa. Pode vir. Presta atenção aqui, ó. Primeiro passo para nós mudarmos a situação que está fora do lugar. Todos nós, às vezes, do pastor que está falando a vocês que estão aqui, todos nós, às vezes, temos na nossa vida alguma coisa que está fora do lugar. Então o que a gente vai fazer, pastor? Nessa primeira mensagem, nesse primeiro tema, vamos ministrar uma palavra de oração. Porque os 2 primeiros passos foram dados. Primeiro, o ensino que vocês receberam aqui nessa noite. E o segundo, a oração intercessória. E nessa oração intercessória, o meu Deus vai trazer para o lugar o que está fora do lugar. Querido Deus, aqui está, Senhor, as famílias do Avivamento na Palavra, nossos visitantes que estão aqui à frente. Senhor, essa oração é uma oração intercessória nessa noite. Dentro desse grande projeto, Senhor, que é teu, quer instruir essas famílias para o crescimento, porque aprove ao Senhor abençoar esse rebanho, Senhor. Pai, se algum pai de família aqui precisa de uma providência, de uma provisão, eu ministro, Senhor, a porta aberta em nome de Jesus. Se algo está desordenado, começa a colocar no lugar, Senhor, mas que ele não mude mais a ordem, que é Deus, a sua família e o trabalho. Senhor, tu quer abençoar esse povo, Senhor. Tu quer abençoar esse povo. E a vinda deles aqui à frente é dizendo: Senhor, me orienta, me ajuda. Ah, meu Deus amado, eu vou escutar muitos testemunhos de vitória. Eu vou escutar muitos testemunhos de esposas e de maridos felizes, porque o Senhor está colocando no lugar aquilo que está desordenado. Deus de Israel, Deus que orientou Abraão, Deus que orientou Noé, Deus que orientou Raabe e sua família, Deus que orientou o rei Davi, tu és o mesmo Deus dessa igreja. E eu abençoo, Senhor, os casais que estão aqui na frente. Eu abençoo a vida financeira, a vida espiritual, a vida sentimental. Eu abençoo, Senhor, os projetos. Eu abençoo e eu profetizo portas abertas em nome de Jesus. Deus vai te abençoar.
E quando Ele te abençoar, escute essa palavra, quando Ele te abençoar, não troca mais os valores. Ah, meu Deus, não troca mais os valores, não tira Ele do primeiro lugar, porque Ele irá te abençoar de uma forma poderosa. Deus, aqui está a tua igreja, aqui está, Senhor, aqui tem, Senhor, essas famílias, elas são tuas. Fortalece nessa noite. Se alguém chegou aqui em conflito, que seja repreendido todo o projeto do diabo. Se algum casal chegou aqui, Senhor amado, pensando em desistir, que as forças sejam revigoradas nessa noite, em nome de Jesus. Essas famílias são tuas, Pai. Nós oramos, nós te agradecemos, nós glorificamos o teu santo nome. Muito obrigado. Abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Assim, em nome do Espírito Santo. E que todos possam dizer. Dê um abraço na sua esposa e no seu esposo. Oh, glória. Pode voltar para o seu lugar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Posso até mais alegria vem. Oh, Ele é Deus de perto. És Deus de e Deus de longe, nunca mudastes. Se você quer que Ele é fiel, levante a sua mão ao céu e vai e declare para Ele, diga: e Deus te ali. Do Senhor declara, vai. Posso enfrentar o que for. Minha esperança está acontecer. E vai se cumprir, vai se cumprir, e vai se cumprir, e vai se cumprir, e vai se cumprir, e posso enfrentar o que for. Eu sei que luta por mim.
Fala com glória a Deus, aleluia! Oh! Oh, glória! Fique de pé. Não, ainda não. Só dar os anúncios e a gente vai embora. 21 e 23. Nossos anúncios, irmã Sandra, para a gente ir embora. Irmãos, eu estou 9 anos aqui na frente desse altar. 9 anos vamos fazer agora. Se prepare para o que Deus tem para fazer. Eu estou falando isso com vontade de chorar. Porque eu sei que é Deus que está falando isso. Se prepare para o que Deus tem para fazer. E coisas tremendas vão acontecer na nossa casa, na nossa família. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Culto das mulheres, já foi falado. Quinta-feira tem um Aviva Lá. Vai ser na casa de quem, irmão Marcos? Casa do irmão Roberval. Estava com saudade, cadê o irmão Roberval? Estava com saudade do Aviva Lá, né, irmão Roberval? Saíram de lá? Não, é a oração que está sendo na segunda-feira, né? O Aviva Lá continua lá, tá certo. Culto de Santa Ceia no domingo e sexta-feira nós temos a nossa vigília. Tem um culto durante a semana aqui na casa, nós temos o culto Kids, quinta-feira, e na sexta-feira nós temos a nossa vigília às 23 horas. Chegue cedo e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pessoal que está na live, Deus abençoe vocês grandemente. Sigam a nossa página na igreja, no Facebook, AD Avivamento na Palavra. Siga o pastor Narciso lá no YouTube também, Narciso Lúcio Oficial, e vai ser uma bênção. Siga o nosso Instagram, AD Avivamento na Palavra, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo, seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor diga. Dê um abraço do seu irmão, a paz do Senhor para ele está encerrado. Boa noite a todos, em nome de Jesus.